Temos som? Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao Estado da Nação das TI. Esta sessão contará com 2 debates com os líderes das empresas que compõem o ecossistema no mercado nacional. Como veem estes players o futuro no novo mundo digital? Terá Portugal fatores distintivos que favoreçam a mudança? Que criação de valor oferecem aos clientes? Quais serão as next big things? A vossa atenção para o moderador Pedro Oliveira. Bom dia. Deixem-me começar só por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje. Aqui, convite em nome do Presidente da PDC. Muito obrigado. Em meu nome da Exame Informática, em nome do Grupo Empresa. É um gosto estar aqui, ainda por cima, num painel que há muito tempo era para ter sido realizado. Ele foi tentado noutros anos, mas finalmente vamos debater aqui o estado da nação das tecnologias da informação. Eu que acompanho este mercado e vocês que fazem este mercado, nós somos verdadeiramente uns privilegiados. Desde estes dias que começou o Congresso da APDC, nós estamos naqueles setores de atividade que mais mudam, que mais dinâmicos são e que contribuem muito para o desenvolvimento, seja na tecnologia, seja na ciência. Só esta semana há água salgada em Europa, ou seja, uma lua Júpiter, estamos quase a descobrir vida no universo. A Uber diz que vai fazer um carro voador, o Elon Musk diz que vai para Marte e tem outra vez os seus planos e mostrou-os esta semana e nasceu uma criança com o ADN de 3 pessoas. Nós estamos numa área fascinante. Mas nem tudo é bom, claro. Também ficámos a saber esta semana que a BlackBerry, infelizmente, vai deixar de fazer telefones, já todos esperávamos, vai dedicar-se ao software. O Deutsche Bank está em maus lençóis, o que mais tarde ou mais cedo vai trazer problemas para este setor de atividade, tenho a certeza. E o Benfica perdeu ontem à noite, não sei se sabiam. Ou seja, há coisas que não correm mesmo bem. Deixem-me começar por apresentar este excelente painel que tenho o prazer de conversar na próxima hora. Ao meu lado, António Lagartixe, ele é Country Industry Lead Partner da Deloitte. António Raposo Lima é presidente da IBM Portugal. O Carlos Leite, que é diretor-geral da HP Enterprise. O João Couto, que é diretor-geral da Microsoft Portugal. O José Carlos Gonçalves, Senior Vice President Europa do Sul e Brasil da CGI. O José Gonçalves, Country Managing Director da Accenture. E o Luís Paulo Salvado, lá bem ao fundo, que é o CEO da Nova Base. Para início de conversa, para ser aqui o jumpstart desta conversa, eu queria basear-me aqui no estudo que a APDC apresentou no início do Congresso, um estudo muito pertinente, um estudo bem feito, onde situa aqui a economia digital até 2020 ter um valor de 2,3 mil milhões de euros. É um valor bastante interessante, mas aquilo que eu mais gostei no estudo, além deste valor, é que foram identificados pontos em que nós, e quando falo nós, é este tecido empresarial, pode melhorar. E melhorar para poder aproveitar todas as oportunidades que vão surgir neste mercado. Um dos problemas, um dos maiores desafios, se vocês quiserem, é um desafio que já está muito bem identificado na Europa e que está também identificado em Portugal. Nós precisamos de recursos qualificados. Nós precisamos de engenheiros nesta área. Estas empresas que estão aqui representadas, nós estamos a falar de um Estado da Nação e um Estado da Nação não é feito sem pessoas. E nós precisamos de pessoas. Portugal este ano vai ficar sem... não tem 5 mil engenheiros informáticos que devia ter, ou seja, são 5 mil postos de trabalho que ficam para ocupar. Se olharmos isto, deixarmos a nossa árvore e virmos a floresta, se formos para a Europa, é 500 mil. São 500 mil engenheiros especializados para a área das tecnologias que não existem. A minha primeira pergunta, ou mais um desafio para o António Lagartixe é, nestas empresas, as vossas empresas, as empresas que estão aqui hoje, há uma escassez grande de recursos humanos nesta área especializados. Como é que nós cativamos estas pessoas? E depois de as cativarmos para dentro da nossa empresa, na vossa empresa neste caso, como é que se mantém, como é que se retém este talento? Bom dia a todos. Antes de mais, e muito obrigado à APDC, ao Rogério, por ter conseguido implementar pela primeira vez o Estado da Nação das TIs. Acho que é de facto, um marco relevante. Bom, relativamente ao tema que me colocou, de facto, um dos principais problemas com que nos debatemos hoje nesta área das tecnologias é a escassez de recursos. Eu não colocava só a escassez de recursos ao nível da quantidade. Colocava também, porque isto é sempre, se quiserem, 3 vetores que têm que ser bastante equilibrados. É a quantidade, a qualidade e o preço adequado. Porque, bom... Desculpa, o preço adequado. O preço adequado. Ou seja, nós compramos recursos, não é?
E, portanto, estamos aqui uma série de concorrentes por um bem escasso, que são recursos qualificados, com qualidade. Não, se calhar, se eu quisesse baixar o nível de qualidade dos recursos, eu conseguia, obviamente, ter um universo bastante maior que podia atrair, mas o problema é contratar a quantidade que nós queremos, com a qualidade que pretendemos, ao preço adequado. Bom, colocou este tema em duas perspectivas, se eu percebi bem. Uma mais a nível europeu, se quiser global, e outra mais a nível nacional. Mas vamos focar-nos aqui em Portugal. Mas é que o nosso problema já não é só Portugal. Ou seja, a forma como nós estamos a endereçar este problema, pelo menos ao nível daquilo que me toca a mim, à Deloitte em particular, e tenho a certeza que aos meus colegas, pelo menos das multinacionais, é a mesma coisa, nós já estamos a trabalhar este tema a nível internacional. Porque a escassez de recursos que nós temos em Portugal, na nossa operação em Portugal, acaba por ser semelhante noutras operações que nós temos por esse mundo fora. E, portanto, nós contratámos a nível global 72 mil novas pessoas no último ano. Em Portugal contratámos qualquer coisa como 450 ou 500 novos colaboradores, dos quais 350, 330 são recém-mestrados, recém-licenciados. É um número grande e, se formos ver aqui, temos uma série de outros players no mercado que fizeram exatamente os mesmos movimentos. Portanto, não há uma produção, se quisermos, das nossas faculdades para os recém-licenciados com a quantidade que nós pretendemos. O que é que nós temos feito? Por um lado, temos aproximado muito mais as faculdades. Temos aproximado para começar a trabalhar o talento muito mais cedo, não ficar à espera que as faculdades se limitem a colocar no quinto ano, ou no terceiro ano, ou no final do mestrado, um conjunto de pessoas formadas e que o mercado de trabalho acaba por absorver de acordo com aquilo que eles formaram, com os conteúdos programáticos que eles definiram. Nós estamos a começar a trabalhar com eles muito antes disso, para garantir que a formação que é ministrada a essas pessoas ao longo da sua formação académica acaba por nos dar jeito. Portanto, estamos a trabalhar a qualidade. A quantidade é difícil nesta perspectiva, mas estamos a trabalhar aqui a qualidade, não é? Garantir que eles têm a qualidade ou têm pelo menos as competências que nós queremos. Mas só para percebermos, a quantidade é um problema que existe porque as pessoas não vão para esses cursos, ponto, porque é algo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos também. As pessoas não escolhem os cursos da matemática, das ciências, da tecnologia. Em Portugal é similar. Mas isso começa lá muito mais atrás. Isso já não estamos a falar no ensino, se quiser, no universitário, mas começa no ensino básico. E nós estamos a colocar poucas pessoas logo à porta da faculdade e, portanto, depois os cursos, obviamente, também não são em quantidade suficiente para nos colocar a quantidade que precisamos. Outra coisa que nós temos feito, porque temos que, enfim, criar aqui, ser inovadores também nesta matéria, e temos estado a apoiar e a trabalhar em conjunto com algumas faculdades, nomeadamente com o técnico, mas, enfim, temos uma série de outras também, a Universidade do Minho e do Porto também, com quem temos estado a fazer protocolos para requalificar profissionais que acabam por ser licenciados ou mestrados noutras áreas técnicas. Obviamente têm que ter alguma apetência para as áreas tecnológicas, senão depois a formação é muito complicada de se fazer. E temos estado nós próprios, em colaboração com as instituições de ensino, a trabalhar e a criar programas de requalificação profissional, neste caso académico, desses profissionais para que a tal quantidade aumente. Ou seja, nós estamos a ir buscar engenheiros físicos, engenheiros civis, e estamos a dar-lhes formação em tecnologias nas faculdades para depois termos mais massa crítica nessa área. Eu diria que essa é a segunda perspectiva. A terceira, que é menos interessante para nós, mas que acaba por ser inevitável, é nós estamos a acabar por recrutar fora, recrutar no estrangeiro, e, portanto, sabendo também há a lacuna de profissionais nesses países, não é uma tarefa fácil, se bem que nós temos algumas vantagens competitivas, e não vou entrar por aí agora, e temos inevitavelmente que fazer, o que outras multinacionais fazem também, que é trabalhar em certa medida com offshore. Ou seja, em países onde existe essa tal quantidade e nós não procuramos ainda o tema do preço, ou seja, nós não estamos a utilizar recursos na Índia, enfim, na Ásia e noutros países por causa do preço. Nós, Deloitte, não estamos nesse campeonato ainda. Estamos a usar quando precisamos ter quantidade, ou seja, quando preciso ter um determinado número de recursos especializados numa determinada tecnologia e eu não consigo ter em Portugal. Portanto, acabamos por António, só para fecharmos este tema, existe também o outro fenómeno inverso que é, e eu tenho lidado com muitas empresas que partilham essa dor, perdoem-me a expressão, que é terem um bom asset, ou seja, terem um bom funcionário, bem preparado, mas que é constantemente assediado por empresas fora do país e eles acabam por sair porque têm, e aqui não há outra forma de o dizer, porque
o dinheiro fala mais alto, porque vão ganhar mais, não porque tenham outras condições, que muitas vezes não as têm, mas porque ou têm um plano de carreira e têm dinheiro envolvido. Isso nota-se também, isso existe? Nota-se muito, infelizmente. E também tem a ver muito com as nossas gerações de hoje em dia. Em primeiro lugar, de facto, há propostas hoje em dia atrativas no mercado internacional. Para profissionais na área da tecnologia, com a lacuna de recursos que existe, há de facto propostas atrativas e a mobilidade e a forma como os nossos jovens hoje encaram a sua própria vida é diferente e, portanto, estão muito mais abertos a receber esse tipo de propostas e a enverdarem por caminhos internacionais. Nós temos, enfim, eu diria, uma panóplia enorme de ações para reter os nossos profissionais, pelo menos aqueles que são os melhores. Temos um sucesso relativo. Para ser franco, temos um sucesso relativo. Gastamos muito dinheiro e muito esforço para criar um ambiente de trabalho que seja atrativo. Não é só pagar bem, é tratar bem o capital humano. Ou seja, no nosso caso, ao contrário de outros, nós não temos muitas patentes. Nós não vendemos equipamento, nós não vendemos muito software como software. Nós vendemos essencialmente serviços profissionais. Portanto, o nosso único ativo, de facto, são as pessoas. E eu tenho que as reter, tenho que reter os melhores profissionais, senão não vou ter aquilo que eu preciso para vender e para fazer a minha receita. E até porque recrutar uma pessoa nova, se calhar custa-me 25% ou 30% do seu ordenado do primeiro ano. E, portanto, mais vale eu agarrar nessa quantidade de recursos e utilizar para reter aqueles que eu já conheço, que já formei e que são os melhores. Mas a concorrência internacional é agreste. António, obrigado. António Raposo Lima, salvo erro, está na IBM desde 92, por aí, diria eu, tem uma grande experiência deste mercado nacional. Todos nós temos, se calhar, muitas vezes a ideia pré-concebida de que, não vou falar do fado e da fatalidade e de algum drama típico do português, mas como é que as empresas que normalmente não estão preparadas para lidar com estes desafios da inovação, da transformação digital, ou porque não têm recursos internos, ou porque nem sabem as mais-valias que podem ter com estes recursos que possam ser adicionados à empresa, e além disso, com a conjuntura económica que Portugal tem vivido nos últimos anos. Como é que é possível lidar com este problema e fomentar, e voltando aqui, baseando-nos aqui no Estado da Nação das Tecnologias, como é que vocês, fornecedores de tecnologia, podem motivar estas empresas, tendo elas perante estes desafios que é a crise económica e esse problema, se calhar, também de uma mentalidade muitas vezes fechada a estas questões tecnológicas? Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Saudar a APDC por continuar a marcar claramente e a liderar a agenda das TIC em Portugal. Saudar os meus colegas do painel. Bom, fado e o futuro, não é? Há más notícias e também há boas notícias. O Benfica perdeu e o Sporting ganhou. O Deutsche Bank anunciou aí algumas dificuldades futuras de capitalização e Portugal está a cumprir com o déficit. Portanto, temos que procurar... É o copo meio cheio, meio vazio, não é? A pergunta é pertinente, quer dizer, podíamos falar nessa perspectiva do tal cocktail conservador ou falar aqui no sumo detox energético para o futuro. Sabe, não é muito difícil convencer as empresas com quem lidamos todos os dias de que têm que inovar, porque é um tema de sobrevivência deles. Eles próprios percebem isso, quer dizer, quando uma Logoplast, e estamos muito agora na era da indústria 4.0, ou quando uma Volkswagen na Auto Europa percebem que os seus concorrentes estão a inovar, estão a trazer todo o mundo digital para as fábricas inteligentes e personalizadas, ou eles mudam ou desaparecem. Quer dizer, portanto, a nossa missão, claramente, é, primeiro, perceber o mundo em que estamos, desde logo, os nossos clientes e a era tecnológica que, neste momento, é avassaladora. Quer dizer, nós estamos no limiar daquilo que nós designamos pela era cognitiva. O digital não é o destino, o digital é o motor, o verdadeiro destino é o cognitivo. E o que há de novo é que, hoje em dia, temos uma computação cognitiva que permite ao ser humano dialogar com ferramentas, se quiser, cognitivas e que potenciam o nosso lado esquerdo do cérebro, quer dizer, todas as componentes analíticas, de processamento, aceleram, escalam
sem pôr em causa, pelo contrário, requerem ainda mais do nosso lado direito do cérebro humano, quer dizer, toda a parte emocional, a parte de tomada de decisão, da intuição, da socialização. E, portanto, há aqui uma oportunidade nova que não é um mito, não, já está hoje nos hospitais. Temos sistemas como o Watson, que é o expoente máximo desta nova era cognitiva, a dialogar com médicos e a criar condições para diagnósticos e tratamentos novos. Todos nós soubemos de um caso recente chocante de uma pessoa a quem foi feito um mau diagnóstico e teve 43 anos numa cadeira de rodas porque foi feito um mau diagnóstico. E, de facto, a pessoa anda. Isto é deste fim de semana, não é? Isto é em Portugal. Ora, erros de diagnóstico, há muitos. As evidências médicas baseadas em decisões tomadas são cerca de 20%. Portanto, toda esta nova oportunidade de tomar decisões com base em mais informação, decisões qualitativamente mais potentes, trazem-nos uma nova oportunidade para, não só para tratar do nosso bem mais rico, que é a saúde, mas nas fábricas, nas empresas, o gestor, os pilotos nos aviões, os gestores nas unidades fabris, os cidadãos, os gestores das cidades. E, portanto, esta era nova cognitiva, os nossos líderes das nossas empresas têm que estar ao corrente do que está a passar e das best practices, porque isto não é um mito, já está a acontecer hoje. António, mas tendo em consideração o tecido empresarial português e mais de 80% de PMEs e microempresas, é fácil conseguir passar essa mensagem quando as empresas querem fornecer um serviço e despertá-los para essa tendência tecnológica? O Sr. Presidente da República falava ontem em dois mundos, dois Portugais. Se nós podemos pegar nessa analogia, há um Portugal novo do tal empreendedorismo digital, que está a marcar a agenda, não é por acaso, temos esta sessão do Web Summit em Portugal nas próximas semanas, mas efetivamente há indicadores claríssimos desta aposta. Há jovens que entretanto saíram, eu não acho que seja nenhuma fatalidade. Eu vivi fora de Portugal, a minha família viveu fora de Portugal há alguns anos. Eu acho que é bom sair porque cria oportunidades de voltar com outros networkings, outras visões, outras referências, outras ideias. E mesmo quem fica lá fora durante algum tempo, estamos num mundo global, ajuda porque aqui o Orgulhosamente Sós e o Asterix, isso acabou, quer dizer, nós estamos num mundo global. E cada vez mais temos que ver Portugal como uma plataforma, não é um laboratório vivo, quer dizer, é um laboratório real, onde se podem, não é testar, é iniciar, inovar e partir daqui para outras situações. Portanto, há esse Portugal e há o outro, onde efetivamente temos um legacy importante, e aí os líderes das empresas têm que perceber, e já perceberam, que têm que transformar. Portanto, essa é a oportunidade da transformação. É óbvio que não é tudo fantástico. Não, também é o fado, não é? Porque, evidentemente, uma unidade financeira, se está com problemas de capitalização e com problemas financeiros prementes, e está numa lógica de eficiência pura e dura e imediata, dificilmente tem espaço até mental para estar a analisar o que é a banca cognitiva, que, by the way, é aquilo que, por exemplo, a La Caixa já está a fazer. Por exemplo, não é? Ou o SoftBank no Japão, ou a Lloyds Bank. Portanto, essa situação já existe e mais tarde ou mais cedo os nossos bancos tenderão a concorrer com os bancos estrangeiros. Quando nós falamos de empresas de utilities, já está a acontecer. Utilities cognitive. Já está a acontecer. E o grande desafio é o desafio da transformação. E eu tenho uma visão positiva, construtiva, real. O copo meio cheio, mas o copo está lá, a água está lá. Nós temos que perceber qual é a realidade e perceber o que é que outros já fizeram e conseguiram evoluir e ajudar as nossas empresas a evoluir. António, muito obrigado. Eu tenho aqui um desafio grande. Vocês já perceberam, temos muita gente e temos pouco tempo. Eu vou tentar dinamizar aqui um bocadinho mais. Carlos Leite, estávamos agora a falar como as empresas, clientes, se quiser, estão a mudar, mas como é que vocês, os fornecedores de tecnologia, como é que vocês estão a mudar para se adaptar a este desafio? Porque as empresas têm novas necessidades e vocês reestruturaram-se, mudaram. O que é que está a mudar dentro das empresas que fornecem a tecnologia? Bom dia a todos. Também quero, obviamente, agradecer à PDC esta excelente iniciativa. Ficamos na história, porque, de facto, é o primeiro congresso onde o Estado da Nação das TIs
surge e, portanto, é também um privilégio poder fazer parte deste painel e bom dia a todos os meus colegas do painel. Relativamente à questão que colocou, de facto, vivemos hoje um mundo de uma evolução e de uma revolução digital significativas, o que é de senso comum, não vale a pena aqui falarmos muito mais sobre o que se está a passar e, portanto, nós próprios na nossa vida pessoal conseguimos fazer uma analogia daquilo que usávamos a tecnologia há uns anos atrás e a utilização que hoje fazemos e a geração de dados que hoje nós próprios geramos na nossa vida pessoal faz com que também sejamos mais exigentes na relação com as nossas empresas e mais exigentes na obtenção de um conjunto de informação que precisamos para tomar decisões no mundo empresarial. Nós, do lado de fornecedores, obviamente percebemos isto e percebemos fundamentalmente que este crescendo de dados obriga a ter alguma alteração, quer do ponto de vista de inovação de produtos próprios, portanto não dá mais para manter o atual ecossistema dos servidores e dos storage e toda a tecnologia que vendemos para os data centers como hoje o conhecemos, porque de facto qualquer dia os nossos queridos clientes deixam de ter orçamentos disponíveis para comprar estas máquinas face ao volume grande de dados e portanto estamos a inovar do ponto de vista do fornecimento de soluções que permita, de facto, sermos mais eficientes e oferecer-vos máquinas mais escalares e soluções mais escalares, tecnologia mais escalar, que permita acomodar esta evolução dos dados, mas também, por outro lado, oferecer condições diferentes do ponto de vista da oferta das nossas soluções e começamos a verificar que cada vez mais hoje é solicitado por parte dos nossos clientes modelos as a services. Ou seja, eu não consigo ter a previsão do que se vai passar daqui a 1 ou 2 anos no meu negócio. Hoje, com estas evoluções tão exponenciais e tão rápidas neste mundo digital, de facto é difícil de ter uma previsão assertiva. E ao invés de eu ter que comprar 130% ou 140% daquilo que eu hoje antevejo, e que hoje necessito, porque também a economia e os meus meios financeiros não estão propriamente nos melhores dias, eu quero ter a flexibilidade, a agilidade e a capacidade e quero ter um fornecedor que me permita endereçar as minhas necessidades atuais e que depois possa, de uma forma flexível, ágil e progressiva, evoluir nas minhas necessidades que vou tendo em função do crescimento do meu negócio. E eu julgo que é isto que estamos atentos, que estamos cada vez mais a querer oferecer, no fundo, diferentes soluções de sourcing para vós. Ou seja, cloud... no fundo foi trabalhar o portfólio para conseguir ajustar-se, mas foi preciso buscar novas expertise para dentro, ou seja, novas pessoas para dentro das empresas, vocês tiveram essa necessidade? Também. Obviamente este mundo das tecnologias é um mundo muito dinâmico, onde nós próprios também temos investimentos grandes de inovação. Mas, fruto de algumas aquisições que também fomos fazendo, algumas empresas que eram fundamentais para nós complementar no portfólio, também trouxe a massa crítica e ideias inovadoras que nos permite, de facto, a compor o nosso portfólio. Eu só gostaria de referir aqui o tema da cloud. Eu acho que é inevitável o tema da cloud e, portanto, dar-vos um indicador. Cerca de 80% já das empresas portuguesas, já cerca de 10% da sua carga, dos seus workloads, já estão na cloud. E, portanto, e em Portugal, estou-vos a falar em Portugal, isto de acordo com o estudo da IDC. E, portanto, já é um sinal que, de facto, a procura por parte dos nossos clientes de soluções alternativas mais eficientes está na ordem do dia. E, portanto, eu acho que, de uma forma geral, nós, fornecedores, procuramos estar sempre na crista da onda. Obrigado. João Couto, uma das possibilidades de aproveitar o potencial de Portugal tem sido a conquista por parte de algumas empresas que estão no nosso país, a vossa nomeadamente, de alguns centros de competência internacionais que se fixam em Portugal. Quais são as vantagens competitivas que o nosso país tem para oferecer quando comparado com outros países? Ou seja, porque é que devem esses centros fixar-se cá? Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado aqui também à PDC pelo convite. Sem dúvida, eu acho que Portugal tem aqui uma oportunidade fantástica. Há bocadinho estávamos a dizer os tais 5.000 vagas para preencher. Acho que há uma oportunidade a nível europeu dos 500.000 que nos faz pensar que se calhar nós deveríamos ir a jogo para ter 50.000 novos empregos criados, ou mesmo até 100.000 novos empregos criados só na Europa. E só para dar aqui uns números também, isto significa qualquer coisa como 5 bilhões de euros de investimento que nós conseguimos captar por ano. É incrível. Não se faz um crescimento de 5 bilhões na economia assim tão rapidamente. Mas o mais importante do que isto é o impacto que estas pessoas
têm no mercado, não só no setor das tecnologias, mas o impacto indireto que elas têm no resto do mercado empresarial e também nós enquanto cidadãos, enquanto profissionais. Porque estas pessoas vão necessariamente criar competências, vão criar mais know-how nesta área digital e, por sua vez, vão contaminar positivamente, Influenciar, são os influenciadores. influenciar as empresas, não só porque estão dentro deste setor, mas também porque elas vão fluírem para o mercado empresarial. Portanto, eu acho que a importância do setor das TIs e, em particular, desta oportunidade fantástica de criação real de emprego e valor económico no cluster nearshore não se centra apenas, não é apenas um tema das TIs, é um tema nacional, de estratégia nacional, para afirmar Portugal neste novo contexto. E, portanto, acho que devíamos dar uma atenção diferente. Aterrando agora um bocadinho mais no real e no concreto. O caso da Microsoft acho que é um bom caso. Nós crescemos no nosso centro de competências de 80 pessoas há 3 anos para 300 pessoas este ano. E estamos a discutir, neste momento, a possibilidade de o fazer crescer para 500 ou 1000 pessoas. E, portanto, é possível. Então, e como? Bom, primeiro, devo-vos dizer que nós conseguimos posicionar Portugal como um dos 7 centros de competências mundiais. Nós consolidámos de 23 centros para 7 e Portugal vai ser um desses 7. Como? Bom, primeiro, uma aposta muito forte na qualidade das pessoas e num grau de sofisticação elevado do serviço que está a ser prestado. E, portanto, dissemos logo à partida, nós não vamos a jogo em serviços que sejam, entre aspas, commodity, tipicamente muito ligados ao consumo, que são serviços mais fáceis de gerir, vamos enfocar-nos em serviços empresariais e vamos enfocar-nos onde está o futuro, na cloud. E, portanto, apostámos em desenvolver este centro de competências virado para o mercado empresarial e virado para a cloud. 2, conseguimos demonstrar que éramos muito rápidos a agir. E, portanto, quando nos desafiavam, nós precisamos de 20 ou 30 pessoas daqui a um mês, nós temos, sim senhora, vamos a jogo. E o resto dos países europeus, felizmente, não têm esta capacidade de desenrascanço que os portugueses têm. Isso jogou a nosso favor. E joga ao nosso favor todos os dias. E, portanto, a nossa capacidade de resposta com recursos de elevada qualidade, porque os temos, também influenciou. Depois, os nossos recursos são mais produtivos. E, portanto, quando comparamos a nível europeu, os nossos recursos têm muito menores taxas, ou muito maiores taxas de retenção, ou muito menores taxas de saída. São recursos que, tipicamente, têm índices de produtividade medidos, quer em níveis de satisfação de clientes, quer em níveis de tratamento dos casos melhores e, finalmente, numa relação de custo-qualidade, saímos muito bem na fotografia. Nós somos cerca de 30% mais baratos do que os principais mercados europeus. Portanto, temos aqui uma combinação fantástica que é, temos pessoas qualificadas, temos pessoas com rácios de produtividade mais elevados e temos pessoas com uma relação de qualidade-custo melhor do que os outros países europeus. Portanto, temos todas as condições para ser bem-sucedidos aqui. Essas pessoas que estamos a falar são portugueses? Ou vocês têm várias pessoas de várias nacionalidades? Os tais influenciadores, os que vêm de fora e que depois... Nós prestamos serviço para cerca de 20 países. E, portanto, temos o cuidado de ter uma massa crítica aqui em Portugal, mas também temos que endereçar algumas especificidades de alguns dos países para quem prestamos os serviços. Portanto, também temos essa preocupação de recrutar pessoas que têm como primeira língua, como língua materna, as línguas de origem. Temos tido, e aqui acho que temos feito também um trabalho fantástico enquanto país ao nível das escolas, porque as escolas também têm feito o seu processo de internacionalização e hoje temos a grande parte das universidades já com 30%, 50% dos seus alunos são internacionais, o que também facilita o recrutamento. Porque nós somos um país fantástico para viver e, portanto, é relativamente fácil ir buscar alunos, pessoas qualificadas às universidades porque elas querem viver em Portugal. Portanto, isto é só dar escala. O que está a faltar é dar-lhe um bocadinho de massa crítica e convencer um ecossistema todo a apostar e investir ainda mais para fazer crescer isto. Tornar quase um desígnio nacional. João, obrigado. João Carlos Gonçalves, já foi aqui focado várias vezes o tema da transformação digital. Consegue identificar em Portugal os setores de atividade
que serão mais propensos a esta transformação digital? Ou seja, os que têm à partida mais ganhos se acelerarem a sua transformação? Bom, primeiro que tudo, bom dia a todos. O meu agradecimento da praxe à PDC, aos meus colegas que estão aqui. Há setores que estão mais avançados, até por características próprias, que diria que são mais apetentes a essa transformação, nomeadamente o setor financeiro e o setor das telecomunicações. Esses dois. E porquê? Porque lidam muito com os consumidores finais. Ou seja, têm milhões de clientes e o que se está a falar muito nesta transformação digital é o poder que os clientes têm e a forma como querem ser servidos. Se nós falarmos em transformação digital, há mais de 30 anos que andamos a fazê-la. Porque, na realidade, se vocês pensarem o que é o exemplo da CIBS, é uma transformação num setor de atividade que mudou o paradigma do negócio deles e se não houvesse a CIBS, a banca era diferente hoje. E, portanto, não nos enganemos um bocadinho com estes novos chavões que aparecem um bocadinho por esta altura. Andamos nisso há muitos anos e esta indústria onde nós estamos é uma indústria de produtividade. Nós fomentamos a produtividade das empresas através dos sistemas e das soluções que implementamos em conjunto com os profissionais dessas empresas. Mas, realmente, neste momento, fala-se muito na transformação digital e foca-se muito no setor financeiro, no setor das utilities, a energia e no setor das telecomunicações, porque são setores que têm um desafio de deslumbrar o cliente final. E esse deslumbrar o cliente final é porque a concorrência cada vez está mais agressiva e, portanto, eles querem segurá-los, fidelizá-los, querem criar portfólios individualizados de produtos e serviços e querem transformar os seus sistemas de fora para dentro e não ao contrário, como foi feito até hoje, de dentro para fora. E, portanto, ao fazer esta mudança de paradigma, há imensas necessidades. Agora, também é preciso não nos enganarmos do que é que estamos em Portugal e o que é que acontece em Portugal. Eu costumo dizer que, normalmente, as pessoas usam dois setores para identificar a evolução da economia. Dois setores que refletem um pouco, enfim, o estado da economia. O primeiro deles é o consumo de energia, nomeadamente pelas empresas. Se ele não crescer, é mau sinal. E o outro é a publicidade. Se a publicidade não cresce, é mau sinal. Ou seja, são aqueles dois setores que se notam imediatamente se a economia está a correr bem ou não. Na realidade, há um terceiro, que é o nosso. Porque nós trabalhamos para clientes. Nós vivemos dos projetos dos clientes. E não há pessoa mais oposta ao conceito de algum dos partidos políticos, normalmente o Bloco de Esquerda, sobre a valorização do trabalho, mas eu alinho com eles, neste particular caso. A valorização do trabalho é a única forma que nós podemos ter para investir na valorização do talento. Nós não podemos investir em talento e depois esse talento ir trabalhar para o estrangeiro, porque nós não somos capazes de lhes pagar em Portugal salários decentes. E eu aqui dou 100%, que isto não é só um problema da nossa economia. Mas isso tem uma solução? Claro que há uma solução. A primeira temos que pagar mais às pessoas. É começar a pagar mais às pessoas e, obviamente, como essas pessoas trabalham para clientes, os clientes pagarem-nos mais. Não é uma questão de lucro, é uma questão de criar condições de investimento. Porque é muito bonito dizer que vamos criar emprego, e vamos criar emprego, e acho que aqui todos nós estamos aqui e criamos emprego, mas há um risco muito importante que ninguém fala, que é o risco de nós criarmos emprego e pôr esse emprego a trabalhar para o exterior. Podem-me dizer, mas é bom porque é emprego qualificado e vamos todos trabalhar para o estrangeiro a partir de Portugal. Ótimo. Mas só que há indústrias em Portugal. E essas indústrias vão ficar com o quê? Com o que nós vamos usar os melhores lá para fora e vamos deixar os outros para trabalhar cá dentro. O que é que acontece à nossa economia? Vai sofrer, porque a produtividade não vai aparecer. E não é, isto é uma relação lógica. Nós temos acionistas, nós temos que olhar para o futuro e o futuro tem que ser olhado a dizer assim, eu tenho que dar um retorno ao acionista e eu tenho que dar um retorno fair ao acionista. E, portanto, eu vou pôr os recursos que tenho nos mercados que funcionam e que me dão mais retorno, sejam eles em Portugal ou noutro sítio qualquer. E é por isso que nós temos que valorizar o trabalho em Portugal. Valorizar o trabalho em Portugal começa por nós, mas começa também pelos nossos clientes. Porque se não valorizarmos o trabalho, não me falem em transformação digital, que ela não vai acontecer. José, muito obrigado. Passo para o José ao lado. Meu homónimo.
Exatamente. Isto agora é uma praga. Trocamos imensos e-mails nós. Estamos a falar de talento. Nós assistimos em Portugal, aliás, estamos a assistir um pouco por todo o mundo, mas aquilo que nos toca particularmente e de interesse para este debate, deste fenómeno da startup, das pessoas que estão a criar empresas como nunca foram criadas antes. Nós vamos ter o Web Summit em Lisboa. Para as empresas, para as vossas empresas que já estão no mercado, que estão instaladas no mercado, este fenómeno desta nova concorrência, muitas vezes com faculdades e capacidades que não existem in-house, ou seja, não existem dentro das vossas empresas, que desafio é este? Como é que se vai lidar com este desafio? Contrata-se estas pessoas, porque elas depois acabam por ir para fora, compram-se estas empresas, como muitas vezes acontece. O que é que acha que vai acontecer aqui? Sempre tendo em conta que estamos a falar de Portugal. Acho que é um desafio e uma oportunidade. Mas antes de mais, gostava de dar bom dia a todos, agradecer à PDC o convite simpático que nos fez, na pessoa aqui do Rogério Carapuça, dizer-lhe que eu já frequento este fórum há muitos anos e acho que a sessão de abertura de ontem foi a mais emblemática de todas. Parabéns, sinceramente, pela forma como fizeram. Acho que é uma oportunidade e um desafio e começo talvez pela parte da oportunidade. Hoje em dia, e acho que acrescento a estrutura, a evolução da economia, de uma forma que me parece interessante de explicar, que é, no princípio, havia as empresas ofereciam commodities e era uma concorrência por preço. Depois passaram a oferecer produtos e havia manifestação pela qualidade do produto. Agora, de seguida, foi a economia dos serviços. Tem que ser um produto que, com um serviço acumulado, permita ter um cliente satisfeito. E agora estamos a entrar numa nova economia da experiência. Ou seja, os clientes esperam que nós façamos magia nas suas vidas, o que é uma coisa fantástica. E magia são coisas muito palpáveis, como, por exemplo, eu vou ao Uber, entro no Uber e a minha playlist favorita começa a tocar no carro. Eu vou fazer uma compra à Amazon e aparece por defeito recomendado um produto que eu andava a pesquisar na internet há vários tempos, não me encontrava e ela propõe-me automaticamente aquilo que eu preciso. Isto é a magia que os clientes esperam hoje, que façam parte do seu estilo de vida, das suas necessidades e contribuições. Ou seja, há uma expectativa muito maior por parte de quem utiliza os serviços. Muito maior, muito mais focada na sua experiência de relação e na forma como essa contribui para o estilo de vida que cada pessoa tem e, portanto, tem que ser personalizada nesse sentido também. Ora, as empresas, para conseguir ir ao encontro deste estilo de vida de pessoas, não podem olhar a experiência como sectorial. No passado, não é? Havia as utilities, havia a banca, as comunicações e cada empresa tentava prestar uma boa experiência de cliente a esses clientes. Hoje em dia isso não é possível. As pessoas não fazem fronteiras entre setores. Elas têm vidas, precisam de serviços e experiências ao seu dispor para a sua vida. E, portanto, as empresas têm um desafio cada vez mais de conseguir complementar o seu portfólio de oferta com outros aspectos que se calhar não estão no seu decor tradicional, mas que enriquecem essa experiência que querem proporcionar. As startups podem ser excelentes parceiros para as empresas, porque podem complementar as empresas com capacidades de inovação, de ideias, de soluções tecnológicas que as empresas não têm ou não conseguem fazer rapidamente, e com esse ecossistema mais abrangente, incluindo startups, acho que pode ser uma mais-valia brutal, como uma oportunidade. Mas há desafios. Mas há desafios. E eu acho que há três tipos de desafios fundamentais. Primeiro, o desafio é que as empresas mais tradicionais, grandes empresas, vão ter que inovar ainda mais. Porque vão ter uma ameaça muito mais forte ao seu lado de empresas que inovam muito. O caso do Uber, o caso da Airbnb, o caso do Spotify, são exemplos paradigmáticos que grandes monstros da indústria, a indústria da música, a indústria dos transportes, a indústria imobiliária, foram altamente afetados por este tipo de empresas. Portanto, ou estas grandes empresas compreendem que têm que conseguir, com um legado mais difícil, acompanhar este nível de inovação, ou vão ter um problema. Primeiro grande desafio. Segundo desafio, o que nós na Accenture designamos o War for the Talent. O talento é escasso, já falámos aqui. As startups são altamente apelativas para novas gerações, porque proporcionam uma experiência de empregado, uma ergonomia de trabalho completamente inovadora e mais atrativa. E, portanto, as empresas que nós temos têm que se adaptar a esta nova realidade, porque senão não vão conseguir ganhar o melhor talento, as pessoas não vão ter a experiência que querem e não vão querer fazer parte desta realidade.
E é-nos muito fácil a nós, como empresa de consultoria ou de serviço, dizermos aos clientes que têm que fazer. Não, nós também temos que o fazer. É um desafio também para nós. A Accenture, neste momento, está, por exemplo, nós estamos a trabalhar com várias startups que incluímos no nosso portfólio de serviços para ir aos clientes. Por exemplo, quando nós falamos em ir ao cliente no modo de desenvolver novo IT, o novo IT começa sempre com uma componente de design thinking, nos dias que correm, de colocar o foco na experiência das pessoas. Nós, por exemplo, colaboramos muito com uma empresa chamada Fjord, que é uma startup que colabora connosco nestas vertentes, porque acreditamos que pode acelerar esta capacidade. Quando quisemos desenvolver os analytics, por exemplo, e havia uma empresa chamada Neometrics, uma startup espanhola, que tinha algoritmos muito inteligentes para cada indústria, fomos buscá-la para nos acelerar também a nossa oferta. Quando diz foram buscá-la, foram comprá-la ou foram... Acabámos por comprá-la por motivos de estratégia, mas efetivamente não teria que ser. Teria que ser a capacidade de incluir no portfólio da oferta esse tipo de serviço para o cliente final, porque tem valor para o cliente final. Mas só centrando-nos no nosso tema, há startups portuguesas criadas em Portugal que vão ser alvo, se forem bem-sucedidas, vão ser alvo de empresas como aquelas que estão aqui sentadas hoje. É isso? Devemos depreender isso? É provável. Não tem que acontecer, poderá acontecer. O que é fundamental entender é que elas podem complementar a nossa oferta e acelerar a capacidade de ir ao mercado com propostas de valor muito relevantes. Mas eu acho que não há só impacto nas empresas, me permite. Só para concluir, diga, para concluir. Há impactos nos profissionais, nós temos, vão ter mais oportunidades de carreira, porque vão ter localmente um conjunto de startups que nos proporcionam isso. Vamos ter capacidade em Portugal de criar massa crítica de inovação e empreendedorismo, porque há um ecossistema mais forte que tanto faz falta a Portugal. Temos excelentes profissionais, falta-nos capacidade de empreendedorismo e ser mais arrojados e ir para fora. E, portanto, acho que isso é fundamental. E terceiro, com este tipo de espírito, de mindset de startup, vai ajudar os profissionais a verem que o nosso mercado já não é só o mercado português, é o mercado internacional, é o mercado global, que é o típico das startups. José, obrigadíssimo. Vocês arranjaram aqui um problema com o vosso nome, ainda por cima lado a lado, mas o outro José quer acrescentar alguma coisa. Mas tem que ser muito sintético, que ainda tem que ir ali à ponta. Luís, dás-me um minutinho? Não sei. Eu tiro-te um minutinho. Eu tiro-te um minutinho. Ainda temos aqui tempo. Eu acho que enfim, o meu homónimo, isto agora vamos ter aqui um problema, tocou em vários pontos muito relevantes. Eu adicionava mais um, que é um desafio muito grande, nomeadamente às organizações dos nossos clientes. Hoje em dia fala-se muito no Agile e de desenvolverem Agile. O problema não está nessa parte. Essa parte eu penso que a maior parte das empresas que estão aqui representadas já a dominam na sua forma de trabalhar. O problema é que a organização interna também tem que ser Agile. E hoje temos aqui esta dicotomia em que temos a Agile a fazer desenvolvimento de um ponto de vista do desenvolvimento de negócio, do Digital Transformation, mas temos o Waterfall do lado da cliente. Portanto, isto é uma esquizofrenia, porque não se pode ter o Waterfall de um lado e a Agile do outro. Portanto, quando nós dizemos vamos fazer uma empresa Agile, tem que estar toda a empresa tem que ser Agile. E isto tem que vir de cima para baixo, porque isto não vai só porque a informática ou o departamento de sistemas resolveu pôr o desenvolvimento em Agile. Tem que ser uma estratégia global da empresa. E isso é um desafio, porque muitos dos nossos decisores não chegaram aí ainda. João, obrigado. Desculpa, Eu consegui Luís. chegar aí. Demorei Luís. 45 minutos, mas cheguei aí. Vamos falar de transformação digital. Eu queria, enfocando que estamos a falar sobre o Estado da Nação sempre e sobre Portugal, o setor público. O setor público português é muito resiliente à mudança. É difícil promover esta transformação digital nesse setor. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado pelo convite e muitos parabéns por essa iniciativa. Acho que o Congresso da APDC já merecia há muitos anos o Estado de Negócio do IT e aconteceu hoje. Acho que estamos todos de parabéns. Eu notei aí na pergunta a palavra resiliente. Enfim, parece-me um eufemismo. Acho que já estamos no domínio do politicamente correto. Eu não vou entrar por aí. Eu chamaria mesmo resistência à mudança. Não acho que é mais claro. E a questão é o setor público mais resistente à mudança que os outros setores? Enfim, eu diria que sim e não, e se calhar temos que olhar para esse tema com várias perspectivas para perceber. Em primeiro lugar, o setor público em Portugal tem feito um grande progresso. Aliás, o último relatório das Nações Unidas deste ano já, sobre o IGOV, coloca-nos entre os 40 países em cerca de 200 melhores e na Europa mais ou menos em 40 e poucos países no meio da tabela. E eu perguntava
em quantos rankings Portugal está no meio da tabela da Europa. Já agora, a Europa é de longe o continente mais avançado em IGOV, tem mais de metade dos países nas 10 primeiras posições, tem o primeiro, e a gente podia dizer que os setores públicos globalmente no mundo estão atrasados na digitalização. Eu não creio, com alguns exemplos que a gente conhece. Mas, de facto, enfim, nós podemos dar a resposta contrária, a dizer que sim, há alguma resistência. E isso deve-se a que em Portugal, e penso que todos nós percebemos isso, nunca se fez a reforma profunda que eu acho que o setor público precisava, em termos do seu funcionamento, dos seus processos, para nós acharmos que é um exemplo de ponta no digital. Mas, também aqui, devemos olhar para outros setores. Eu acho que esse fenómeno ainda não aconteceu. Por exemplo, os seguros, acho que é um setor que precisa de uma regulação grande e vai passá-la de uma forma dolorosa, porque está a tardar, e a própria banca. Enfim, se nós diríamos outra, a banca não se adaptou ao digital. Há outros setores que eu diria que vão muito mais à frente, as telecomunicações, por exemplo, e muitos outros. E a gente podia-se interrogar, então, quais são, digamos, porque é que isso acontece, não é? Porque é que o setor público, se calhar, não tem avançado tanto quanto gostaríamos. Eu penso que há aqui um tema, logo, de investimento público. Em Portugal, isso é óbvio, não é? Pela situação de todos que vivemos. Eu não tenho números sobre a redução da IT, a redução dos investimentos da IT no setor público. Enfim, se conheço os números da nova base, o que eu posso dizer é, neste momento, hoje, nós, menos 6% do nosso negócio vem do setor público em Portugal, no IT. Portanto, eu acho que isto dá uma ideia, eu vou repetir, menos 6% do nosso negócio vem do setor público em Portugal. Isto dá uma ideia, digamos, do estrangulamento, enfim, em que, e obviamente sem investimento, acho que não se consegue fazer grandes mudanças. Há também quem ache que o quadro legal é um problema, enfim, digamos, o processo de contratação pública. Eu diria que pode não ajudar, mas eu diria que o problema até está amontando. Hoje há uma espécie de caça ao decisor público, o que faz com que os decisores públicos se preocupem muitas vezes muito mais com o compliance das decisões do que com a decisão certa. E isso pode ser muito bonito para vender jornais, durante essa caça ao decisor público, mas eu acho que é péssimo para o país. Portanto, eu acho que há aí um problema por resolver, não é fácil, mas tem que ser resolvido. Para mim, o grande inibidor, digamos, a nós avançarmos mais depressa, já agora aqui uma ressalva, eu acho que no setor público há excelentes profissionais, como em todo outro setor. Eu conheço pessoas que, com um contexto muito adverso, sem mecanismos de motivação, sem as lideranças certas, fazem um trabalho extraordinário. E, se calhar, há mais heróis, eu não sei isto, porque nunca fiz nenhum estudo aprofundado, mas há mais heróis no setor público a tentar mudar as coisas do que no setor privado, porque há, digamos, um contexto mais favorável. Mas eu acredito que o grande inibidor é a falta de capacidade ou vontade política de fazer uma reforma, a tal reforma profunda, se quisermos, a verdadeira digitalização. E eu percebo porquê. Luís Paulo, mas essa reforma que não acontece é por aquele fenómeno que estava a identificar há pouco o José de Cá, que dizia que a decisão tem que ser feita, a transformação da empresa, a decisão da empresa ser realmente mais inovadora tem que vir do topo para baixo e ser realmente feita como um todo. Na administração pública também esse fenómeno que se dá, ou seja, há pessoas que querem fazer inovação, mas depois esbarra, não vem de cima para baixo. Consegue identificar isso? Qual Zé? Este de cá? Ou... Não, estou a falar consigo agora, Luís Paulo Salvador. Estou a brincar. Eu acho que o grande inibidor, e gostava de falar um pouco sobre isso, é a falta de capacidade política de o fazermos, e isso tem a ver com um problema que tem a ver com o digital todo, e não só com o setor público. Mas há também um tema de visão. Eu penso que só agora os governos estão a perceber que têm que digitalizar a sua atividade e, por exemplo, qual é o CIO consciente no board, que, digamos, só com essa missão, com poder supra-ministérios, para fazer essa transformação. Portanto, eu acho que há esse trabalho de maturidade, está por, digamos, sem essa vontade de cima, acho que é impossível. Agora, voltando ao principal nível, para mim, e isto, acho que é importante sublinhar, isto tem a ver com o digital todo, nós não tínhamos dúvidas que a digitalização da economia vai criar, se não fizermos nada, um desemprego profundo na população. E não é só no setor público, em todos os setores já está a criar. Os setores estão-se a digitalizar, vejam o número de profissionais, muitas vezes altamente qualificados, que empregam. E isto não é novo na história da humanidade. Começou no setor primário, não é?
A automatização da agricultura, hoje em dia, os países mais avançados têm 2%, antigamente era 90%, há mais de um século. As pessoas foram para a indústria, depois a indústria começou a transferir pessoas para o setor terciário, os serviços, e eu acho que nós temos que inventar o setor quaternário. E há aí muitas ideias para fazer, indústrias do lazer, enfim. Já agora, isso vai libertar a humanidade de uma escravidão de séculos de fazer trabalho estúpido. Portanto, muito trabalho que hoje em dia é possível ser automatizado é trabalho estúpido, as pessoas fazem porque têm que trabalhar, têm que comer, mas é trabalho que uma máquina pode fazer, portanto, de uma forma muito mais eficiente. Portanto, eu acho que se nós não nos preocuparmos com este problema, nós vamos acabar com um mundo digital, mas com muitos desempregados, sem clientes, os desempregados já não têm poder de compra, e sem contribuintes. Portanto, eu acho que está toda a gente um bocadinho a esquecer-se deste tema, mas acho que é um tema que nos vai acertar com força. João Salvador, muito obrigado. Eu vou ser sincero, nós temos 2 minutos. Como é óbvio, eu não vou fazer uma pergunta a mais ninguém, porque, quer dizer, vão responder em mais tempo. E é pena porque havia muitos temas. Eu acho que só no tema do talento nós estávamos aqui muito mais horas, porque, e deixo essa sugestão à PDC, acho que o tema do talento deveria ser um tema alvo de debate num congresso como este, porque é um tema estruturante neste momento para Portugal poder enfrentar estes desafios e aproveitar estas oportunidades que vocês foram identificando. Criar talento, reter talento, como é que isto se faz, como é que se aproveita estas oportunidades. Das ideias que ficaram aqui, eu gosto também desta visão do copo meio cheio. Acho que esta primeira parte, se quiserem, do debate de Estado da Nação, porque vamos ter uma a seguir com mais intervenientes, acho que deixou aqui algumas pistas bastante positivas, deixou muitos desafios. O desafio do talento, eu creio, que é um dos maiores, mas este desafio da mentalidade, o desafio das empresas perceberem que têm que se transformar, o problema de essa mudança não vir só, se calhar, das pessoas os millennials que entram nas empresas e que têm uma expectativa, não, mas porque é que eu tenho um posto de trabalho físico? Porque é que eu tenho que trabalhar aqui hoje? Porque é que eu não posso trabalhar de casa? Porque eu tenho um computador, tenho as remunerações, porque é que eu não posso fazer isso? Porque é que eu não posso ter uma força de vendas que, em vez de andar com manuais de papel debaixo do braço, anda com tablets, que tem ligações à rede rápidas? Ou seja, estes temas que nós não falámos da indústria 4.0, falámos só de Portugal, acabámos por muito ir aos serviços, mas porque é que Portugal também não agora, aproveitando todos estes processos de aceleração digital, de transformação, porque é que Portugal também não ganha aqui? Eu ontem visitei provavelmente um dos maiores polos de inovação em Portugal, e que diziam, bem, nós vamos fazer um carro assim, assado e não sei o quê, mas não vai ser feito em Portugal, vai ser feito no Brasil. Mas porquê? A inteligência está toda cá, o projeto é todo português, mas vai ser feito noutro país. Claro que depois há o desafio, ok, porque depois há um mercado, nesse país há um mercado muito mais protegido, que vai garantir que os carros são absorvidos dentro do próprio mercado. Nós não temos essa capacidade, mas nós temos que assumir de uma vez por todas que temos que usar estas ferramentas e tentar também afirmar-nos nessa parte da indústria, porque não pode ser só serviços, digo eu, e esta é a minha opinião, que deixo convosco. Estes foram os temas que eu queria destacar, ou seja, há uma transformação de mentalidades a ocorrer, fazendo um ponto de situação de um Estado da Nação. Existe muita oportunidade, as próprias empresas que fornecem os serviços estão elas próprias a mudar e adaptar-se a estas novas exigências, mas eu queria, em jeito de conclusão, queria sensibilizar-vos muito para a questão do talento. Cada um de vocês que está aqui sentado hoje é um influenciador, como nós falámos aqui. Cada um de vocês, alguns têm filhos, outros vão ter, outros são avós, whatever. Junto dessas pessoas, por favor, sensibilizem-nos para... Nós precisamos de advogados, é certo, nós precisamos de juristas, é certo, mas nós precisamos muito de engenheiros. Engenheiros já não são os tipos nerds que estão lá escondidos não sei onde. São profissões cativantes, são profissões muito bem remuneradas e, melhor do que tudo, são profissões que têm procura, que têm lugar no mercado de trabalho. Por isso, cada um de vocês... Tome também aqui um bocadinho este papel de influenciar as pessoas que vos rodeiam e quando alguém vos disser, não sei o que é que o meu filho vai estudar e tal, por favor, façam esse papel que também é um bocadinho vosso, como é nosso. Procurem na internet algumas atividades em Portugal que estão a ser feitas nessa área da sensibilização, principalmente para cursos politécnicos. As pessoas normalmente acham que os miúdos só devem ir para a universidade e depois fazer mestrado e depois fazer mais 500 coisas e de repente têm 40 anos e nunca trabalharam. Há cursos politécnicos na área da tecnologia que são fortíssimos e que ajudam a criar as competências para depois realmente as pessoas poderem ocupar estes locais de trabalho. Para terminar, vocês querem concluir da minha conclusão? Digam, força. Nós já passámos um minuto. Eu concordo perfeitamente com esse problema de trazer pessoas para a indústria.
Eu posso dizer que tenho um filho de 5 anos que quer ser ou bombeiro ou condutor de carro do lixo. Pá, ele não passa pela cabeça, não lhe passa pela... Agora, mas ele ainda não começou a ver esses programas. Mas os desenhos animados que vê, os bombeiros e os condutores de carros da polícia têm um papel importante nesta sociedade. E tem. Eu acho que para o Haiti, e Portugal tem, já não vou repetir tudo o que os meus colegas disseram, tem uma vocação, nós aproveitamos essa oportunidade, além da gente ter que tornar esta profissão mais atrativa, desde pequenino, há o problema das mulheres. Eu não estou a dizer isto porque quer ser politicamente correto. Mas temos cada vez mais mulheres nesta área. Temos cada vez mais mulheres. Neste painel temos aqui um problema de género. E podemos ter outros. Agora é assim, se nós não encontramos forma de tornar a profissão atrativa para as mulheres, agora não é por falta de capacidade nestas áreas, pelo contrário. Não, tem mais capacidade, tem mais capacidade. Por raio é que elas não estão aqui. Portanto, eu acho que se a gente não resolver esse problema, vamos pagar um preço também caro no futuro. Eu acho que vamos dar início ao debate a seguir, mas... Atenção, nós estamos a falar, nós quando dizemos isto das mulheres, existe mesmo, isto é genético, as mulheres têm uma capacidade de se focar em vários problemas ao mesmo tempo que nós, que estamos aqui sentados, não temos. Atenção, não é ficção científica, isto é real. E que é ótimo para esta área de atividade. Força. Só quero acrescentar uma coisa relativamente a este tema das pessoas, que eu acho que é muito relevante, que é, antigamente dizia-se que o IT era algo que suportava o negócio. Hoje o negócio é digital na sua gente. O IT não suporta, o IT faz parte do negócio. Isso implicará duas coisas muito importantes. Uma é, as pessoas que estão no IT vão ter que desenvolver um conjunto de competências diferentes para poderem fazer parte daquilo que é o negócio, e as pessoas do negócio vão ter que aprender um conjunto de competências tecnológicas que até hoje estava delegada no IT para poderem em conjunto encontrar as melhores soluções. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é um fator cultural muito importante. Portanto, tudo que é trabalho de equipa, formação contínua, open innovation, no sentido de trazer stakeholders de fora, vai ser muito relevante para esse desafio. José, muito obrigado. Meus caros, peço só que coloquem a pergunta que fizeram. Vocês estão a usar uma aplicação do Congresso. Houve uma pergunta que foi feita. Podem colocá-la lá em cima, veremos o resultado, por favor. Qual é uma restrição ao desenvolvimento de empresas a operar em Portugal neste setor? E a vossa escolha foi dimensão reduzida do mercado nacional. Nós não falámos nesta questão, em uma hora realmente temos que fazer etapas da próxima vez. Peço a vossa salva de palmas para este fantástico conjunto de oradores. Muito obrigado.